Boa tarde a todos, minha saudação a todos que nos assistem. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de palestras do CORE 2020. Esta é uma promoção em conjunto com a DVB, que traz vários assuntos sempre de interesse da representação comercial. Hoje nós temos aqui a consultora Rosane Capusta, que vai falar sobre um tema bastante importante para nós, tratando de assuntos da venda. Portanto, com vocês, a nossa consultora, que vai desenvolver o tema, e esperamos que seja bastante interessante a todos, que tirem bastante proveito nas nossas relações comerciais. Muito obrigado a todos, uma boa palestra. Muito bem, obrigada, Roberto. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, onde a gente vai poder, então, estar falando sobre temas bem importantes a respeito de comportamentos, de atitudes. Mas, antes disso, eu gostaria de agradecer muito pela confiança, pela parceria, né, de ter me convidado para estar aqui falando para vocês, representantes comerciais, sobre esse tema. Então, eu agradeço ao CORE, a parceria da DVB, nesse momento, que está também contribuindo para a realização dessa palestra e do ciclo de palestras. Então, o meu muito obrigado, e é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Então, competências comportamentais para o sucesso em vendas. Vocês já tiveram vários momentos falando a respeito de questões técnicas em outras palestras, tão fundamentais e importantes para o dia a dia de vocês, não é mesmo? Mas hoje nós vamos entrar mais a fundo na questão de comportamentos, de atitudes que são fundamentais também para que vocês tenham desempenhos de sucesso e ótimos resultados no dia a dia de vocês. Vamos lá, então? Peço que me acompanhem, que eu vou agora, então, aqui para a gente estar passando os slides e iniciar esse bate-papo. Competências comportamentais para vendas de sucesso. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar nesse termo, né, de competências comportamentais, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de entrar um pouco mais a fundo nesses diferenciais, né, do que faz com que realmente a venda possa se concretizar de uma forma realmente a transmitir a confiança, a criar vínculos e conexões com o cliente de vocês, no dia a dia de vocês. Então, gente, para início, eu gostaria de apresentar aqui para vocês essa imagem, né? O que vocês estão vendo aqui? Ouço alguns aí, né? Ouço pessoas falando aí, um iceberg, é isso? Muito bem. Vamos ver se é um iceberg realmente. Depois a gente vai voltar essa imagem novamente, tá? Então, guardem ela na lembrança, que ela vai ser um norteador para a nossa fala durante a tarde, ok? Então, eu gostaria de iniciar aqui fazendo uma contextualização com vocês a respeito de vários fatores que impactam hoje nas vendas, né? Que é o dia a dia de vocês, e vocês sabem muito bem como isso tem um impacto, né, em cada uma dessas esferas aqui que eu trouxe para a gente dar uma visualizada. Então, nós temos aqui economia, nós temos produtos e serviços, nós temos legislação, tecnologia, imprevistos, e que faz parte, né, do dia a dia de qualquer profissional e de um vendedor, de um representante, mais ainda, né? E preços e condições e muitos outros. Pois bem, vocês acreditam que esses fatores impactam nas vendas, né? Acredito que sim. Tem algum deles que impacta mais, que impacta menos? Dependendo da época, dependendo da situação, com certeza. Pois bem, e imprevistos hoje a gente está vivendo, né, numa fase bastante complicada, passando, né, por uma pandemia e com certeza tendo que ter uma capacidade, né, uma adaptabilidade muito grande. Mas se eu perguntasse para vocês, tem algum desses que é considerado o maior de todos os diferenciais? O que vocês acham? Tem algum deles que pode ser considerado o maior de todos os diferenciais? Dentre esses?
Eu acredito que alguns vão dizer que é preços e condições, outros talvez digam que é o produto ou o serviço, né? Ou que a economia impacta. Com certeza, cada um de vocês vai estar certo. Agora, qual é de todos os fatores envolvidos em uma negociação, envolvidos na venda, que impacta mais nos resultados? Nenhum desses. Sabe qual é, pessoal? O profissional de vendas. É essa pessoa, e são vocês, cada um de vocês no dia a dia, que vai poder fazer com que efetivamente tenha um impacto menor ou maior de cada um desses fatores, através do perfil de vocês, através da forma de vocês agirem, de vocês se relacionarem e criarem vínculos no dia a dia de vocês. Então, é fundamental que quando a gente percebe um processo de venda, tem muitas questões técnicas, com certeza, mas, acima de tudo, tem um profissional que vai fazer com que tudo isso se torne possível. E são essas questões que a gente vai poder abordar e conversar um pouco, né, nesse período que nós vamos estar juntos aqui. Olha só essa imagem que eu trouxe para vocês. E eu acho que ela é bem significativa. Observem, né? O que nós temos aqui? No centro, os clientes, né? O marketing, que está aqui na parte esquerda de baixo, onde elabora todas as ações, todas as campanhas, tem um papel fundamental dentro de qualquer processo de negociação, que é aquele que vai atrair o interesse dos clientes, né, para a empresa, né? Então, tem várias ações, equipes que trabalham para isso. Ao lado, na parte direita, nós temos quem? A peça-chave desse processo todo. Porque a partir do momento que o marketing atrai, né, para a empresa os clientes, quem leva a empresa para esses clientes que já estão devidamente preparados, que já estão devidamente com a percepção de quem é aquela empresa, de quais produtos trabalha, entra, então, o profissional de vendas para fazer todo esse vínculo e fazer com que, efetivamente, o produto seja aceito, seja bem negociado e que as pessoas, em geral, as empresas, sejam clientes de empresas ou clientes de qualquer natureza, possam, então, ter essa percepção e enxergar a qualificação daquele produto. Então, marketing é fundamental, mas o profissional de vendas é que vai fazer toda essa ligação para que o processo realmente aconteça. Isso faz sentido para vocês? Vejam só que dentro de qualquer empresa, de qualquer processo, todos os profissionais são importantes. Mas quando a gente fala em comercialização, o profissional de vendas tem um impacto fundamental, porque é ele que vai levar, então, a empresa até a ponta, levar o produto até a ponta. Bom, aqui eu tenho umas colocações para vocês que eu também acho que marcam bem essas minhas falas, né? Onde a gente diz que bons produtos, boas estratégias e bons preços são fundamentais, com certeza. Agora, eles não sobrevivem de forma alguma sem bons vendedores. E para eu ser um bom vendedor, gente, eu preciso me qualificar. Eu preciso ter um perfil favorável para toda essa demanda que eu acabei de mostrar para vocês, né? Tantos impactos, tantas interfaces, né, nesse cenário todo tão competitivo, com tantas demandas, com tantos desafios. E que bom que vocês estão aqui, porque esse é um momento e um passo importantíssimo a partir do sinal que eu consigo transmitir, que eu estou me preparando, que eu estou buscando atualização constante. Tanto vocês que estão aqui ao vivo, quanto as pessoas que vão ingressar e assistir depois, né, terão, então, com certeza, essa iniciativa muito valorizada no momento dos resultados, e vocês vão conseguir, então, evidenciar na prática. E aí, gente,
como o nosso tema de hoje é competência comportamental, eu gostaria de iniciar aqui com um conceito sobre o que é competência. Eu acredito que todos vocês, né, já tenham ouvido muito esses termos, mas talvez a questão do conceito que vai fazer com que a gente, ao falar de competências comportamentais, perceba a sua importância, vai estar ilustrado nesse ciclo aqui, né, de conceito que eu vou mostrar para vocês. Então, não sei se vocês já ouviram falar no termo chá, né? Chá é a sigla que mais define o que é competência. Vocês já ouviram falar no que é o conceito, o que significa cada um dessas letras do chá? C de quê? Conhecimento. Ou seja, tudo aquilo que vocês, representantes comerciais, profissionais de venda, conseguem adquirir ao longo da trajetória de vocês, através de cursos, de estudos, de várias iniciativas que vocês vão buscar, então, conhecer mais o produto, conhecer a empresa que vocês representam e ter, então, ao longo da trajetória de vocês, que muitos, com certeza, trabalham há anos, né, tem uma bagagem enorme, é parte fundamental da construção de uma competência, que é o conhecimento. Mas só o conhecimento não basta, né? Nós precisamos ter outras questões que vão somar-se ao conhecimento e para construir uma determinada competência. E aí, qual é o próximo item, então? A gente tem aqui o H, de quê? Habilidade, né? A habilidade, então, gente, é toda a experiência, é conseguir colocar, então, em prática tudo que vocês vão adquirindo ao longo dessa trajetória. Nós temos muitas pessoas e muitos profissionais que estudam uma vida inteira, e isso é ótimo. Mas a partir do momento que não se coloca isso em prática, que não vai se exercitar esse conhecimento, ele sozinho não vale muito, né? Porque ele vai ficar guardado, ele não vai ser expressado no dia a dia. E só conhecimento sem prática não acaba complementando essa formação de uma determinada competência. Então, vocês imaginem uma competência, por exemplo, de negociação, né, que faz parte do dia a dia de vocês. Eu posso conhecer todas as técnicas de negociação, eu posso ter uma gama de cursos excelentes, né, de negociação, de como conduzir uma venda. Agora, se eu nunca trabalhei no meu dia a dia, né, como vendedor, eu dificilmente vou adquirir a competência da habilidade, né, ou a competência, né, da negociação por não ter a habilidade. Pois bem, conhecimento e habilidade. Então, eu conheço, eu tenho a experiência, e isso é suficiente? Não. Porque tu pode ter o conhecimento, tu pode ter toda a experiência, mas aqui entra, eu diria que podemos chamar da cereja do bolo, né? Porque o A da competência é a atitude, né? A atitude, então, é o que efetivamente vai fechar esse ciclo da competência. Por quê? Vejam só. Conhecimento é o quê? É o ter, né? Tudo que eu tenho, como eu disse para vocês, tudo que eu adquiro ao longo da minha trajetória. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu passo a ter a habilidade, que é o saber fazer, a prática. E o que é atitude? O que é atitude? Algumas pessoas, e eu já ouvi inúmeras falarem, a atitude é o querer fazer. Basta eu só querer fazer alguma coisa? Tem gente que quer fazer academia a vida inteira, né? Quer muito, mas não fez até hoje. Então, isso serve como uma atitude para completar essa competência? Eu negocio como negociação, competência na negociação, eu tenho muito conhecimento, eu sei fazer, mas no meu dia a dia eu não faço tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei, né? Então, eu não tenho a competência da negociação em função disso, porque me falta o quê? O fazer.
Não basta querer fazer, pessoal. Eu preciso fazer, partir para a ação. Então, a partir do momento que eu tenho o conhecimento, a habilidade e a atitude de qualquer tipo de competência, eu passo a dizer que realmente eu tenho aquela competência. Também é um erro a gente dizer aquela pessoa é totalmente competente ou totalmente incompetente. Nenhum de nós tem todas as competências que precisa e nem um de nós também não tem nenhuma competência. Mas, com certeza, nós sempre podemos melhorar e continuar agregando mais e mais para a nossa vida profissional. Muito bem. Nós vamos aqui, então, falar sobre competências comportamentais. E nesse conjunto desses 3 pilares aqui, conhecimento, habilidade e atitude, conhecimento e habilidade são as competências técnicas, né? Chamadas de competências técnicas, e que vocês estudam muito e conhecem muito. Inclusive, na palestra anterior, vocês falaram sobre venda na prática, né? Com o Ricardo Leite. Então, ali vocês puderam ter essa clareza de técnicas, do que é necessário para conduzir uma venda, o que tipo de conhecimentos que vocês precisam colocar em prática. Agora, à tarde de hoje, nesse nosso encontro, nós vamos focar na atitude, no fazer, ou seja, competências comportamentais. Que não é tão comum no dia a dia, né? A gente muitas vezes foca mais na parte técnica, que é fundamental, mas somente a soma desses 2 fatores é que vai fazer com que a gente tenha resultados superiores em qualquer profissão. E no dia a dia de vocês, com tantos desafios, isso se torna complementar. Um tipo de competência complementa o outro, tá? Sabe que ao longo da minha trajetória profissional, eu trabalhei muitos anos na área de recursos humanos e pude, então, experienciar muitas situações de recrutamento, de seleção, e tive várias situações onde o técnico e o comportamental estavam em jogo, né? Ou de ter uma pessoa com muita competência técnica e não ter muitas competências comportamentais para aquele cargo, ou alguém que estava em formação, de repente não tinha tanto conhecimento e tanta experiência ainda, mas se destacava em competências comportamentais. Em todas essas situações, eu apostei nas pessoas que tinham mais evidência de competência comportamental. E sabe por quê, gente? Porque competência técnica, se a pessoa quer, ela aprende. Ela vai lá, ela faz um curso, ela está em um momento como esse que vocês estão. Agora, competência comportamental, tu não consegue desenvolver nas pessoas de alguma iniciativa externa. A própria pessoa tem que ter a iniciativa de querer desenvolver. Então, eu não tenho como chegar e dizer, vou te dar um comprimido de motivação, vou te dar uma injeção de gentileza. Isso parte de cada pessoa. É algo intrínseco do realmente fazer. Eu quero e eu faço. E eu ajo daquela determinada maneira. Eu tenho aquele comportamento, aquela atitude. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, né? E tem pesquisas que demonstram em várias empresas, vocês como representantes comerciais podem com certeza ter a experiência, né, de vivenciar em empresas que vocês representam, situações de vários profissionais com vários perfis. Tem uma fala que é muito comum quando a gente fala em gestão de pessoas, que diz o seguinte, que as pessoas muitas vezes são contratadas por competências técnicas, mas são demitidas por competências comportamentais, né? Então, como eu estou nesses 2 pilares, né? Isso é fundamental que eu analise no meu dia a dia, porque vai fazer a grande diferença. Pois bem, entendemos, então, o que é a competência, né? O que compõe a competência, e vamos agora voltar, né, para a nossa imagem do início. Lembra que vocês falaram e pensaram aí entre vocês? Tenho certeza que surgiu, né, a palavra ou o pensamento de que isso é um iceberg, né? Vocês diriam que isso é um iceberg? Hein, pessoal que está assistindo aqui, vocês acham que é um iceberg? É? Pois bem, não é um iceberg. Não totalmente. Sabe por quê? É apenas o topo do iceberg, né?
O iceberg todo é toda essa imagem aqui, né? Se a gente olhar e disser que aquilo ali é um iceberg, não é. Então, o que a gente enxerga em cima, né, no topo, é uma pequena parte na maioria das vezes. E aí, gente, fazendo uma analogia, por que eu trouxe, então, essa imagem do iceberg no momento desse nosso encontro aqui? Porque eu gostaria de gerar uma reflexão do que a gente enxerga e do que está dentro da gente, né? Então, tudo aquilo que a gente enxerga no dia a dia, através da negociação de vocês, de como vocês abordam um determinado produto, como vocês demonstram, argumentos que vocês têm, técnicas de negociação, tudo isso é mais aparente, né? Eu enxergo com mais clareza. Então, isso a gente pode dizer que são as competências técnicas, né? Aquilo que é mais evidente. Agora, quando a gente fala sobre tudo o que sustenta o profissional, sobre questões que vão fazer a grande diferença, eu estou falando em comportamentos, em atitudes, e aí são as competências comportamentais. E por isso que é tão comum, muitas vezes, a gente ter uma percepção de alguma pessoa que a gente conhece rapidamente, de um jeito. E depois, quando a gente vai conhecendo mais, quando a gente vai aprofundando o relacionamento, a gente começa a ter outras percepções. Às vezes, tivemos pré-julgamentos, preconceitos que não se concretizaram. Quantas pessoas que a gente bateu o olho, né, e disse, não fui com a cara dessa pessoa, né, não gostei, meu santo não bateu, não é isso que a gente muitas vezes fala? E depois começa a conhecer, começa a conviver, seja um colega, um vizinho, né, uma pessoa que tu convive e, de repente, vai se tornando o teu melhor amigo, o teu cliente que tu mais gosta de se relacionar. Por quê? Porque tu foi aprofundando e conhecendo mais e mais as atitudes e os comportamentos. Ok? Vamos lá, então, com esse olhar, então, de que o que está aparecendo, que é o que inicialmente a gente demonstra, é o técnico. Agora, o que vai fazer com que o resultado de vocês, no dia a dia, junto ao cliente, em qualquer tipo de relacionamento, realmente se efetive como algo duradouro, como algo de parceria, é o conjunto das competências técnicas e competências comportamentais. Faz sentido isso para vocês que estão me ouvindo ou que estão me assistindo, né, depois dessa momento ao vivo? E eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, né? Porque agora eu vou passar um vídeo para vocês. E nesse vídeo, gente, eu até vou sair aqui, porque eu gostaria de mostrar para vocês, falar um pouco com vocês antes de passar esse vídeo, tá? Então, assim, esse vídeo, ele é muito curto, vocês vão gostar de assistir e vocês vão perceber nele algumas questões bem importantes e que vocês vão poder fazer essa conexão, né, com o técnico, com o comportamental e muitas vezes com a postura que nós temos no nosso dia a dia em relação a mudanças, a inovações, a imprevistos e a todos aqueles fatores que a gente viu inicialmente, né? Então, de que maneira eu vou lidar com tudo isso no meu dia a dia é que vai fazer uma grande diferença em relação à minha postura, ao meu resultado e ao que eu quero apresentar, então, quanto performance, né, no meu dia a dia, junto aos meus clientes, junto a todos os contatos que eu tenho. Muito bem, eu vou voltar, então, agora para a gente assistir o nosso vídeo e aí depois a gente conversa mais um pouco. Vamos lá, então. Prestem atenção nesse vídeo e eu acho que vai ter algumas pessoas aí que vão se identificar com essa fase, tá? Schon vom 21. Jahrhundert gehört? Interessante, né?
tenho certeza que muitos de vocês estão aí pensando, bah, eu vivenciei essa época, né? Eu já fiz até curso de datilografia lá atrás. E quem está assistindo aí, que talvez seja mais novo, né, de outra geração, talvez nem saiba o que é, né, uma máquina de escrever. Mas por que eu trouxe isso para vocês? Porque muitas vezes eu tenho alguns preconceitos, algumas crenças que me dizem que aquela é a melhor forma de fazer as coisas. E por mais que o mundo, por mais que as pessoas, o cenário todo me diga que eu tenho que fazer diferente, que eu tenho que mudar, eu tenho uma certa presunção de achar que o meu jeito é o melhor jeito de fazer as coisas, né? E aí, eu até posso, em determinadas situações, mudar, né? Eu posso ir lá e fazer diferente, fazer da forma que estão me pedindo para fazer, ou do jeito que aquela empresa que eu represento está querendo que eu conduza um determinado processo, ou procedimento, ou uma nova tecnologia. Mas eu internamente não comprei aquela ideia, né? Eu internamente não estou convencido de que é o melhor. Claro que eu tenho dois caminhos, um argumentar, trazer para o diálogo, para a conversa, e muitas vezes até eu posso ter essa razão, né? Mas a gente percebe que muitas vezes nós temos essas questões arraigadas e que fazem com que a gente não queira mudar, porque mudar é difícil, né? Sair da nossa zona de conforto, fazer com que eu vá para um novo cenário, fazer algo diferente, às vezes até é doloroso, né? Faz com que a gente tenha que sair daquele ambiente que a gente já sabe, que a gente conhece, que a gente já faz há tantos anos, né? E é tão difícil, de repente eu conheço alguém até mais jovem e que me sugere fazer diferente do que eu fiz há 20 anos. E aí eu fico pensando, né? Mas o que está vindo esse piá, essa guria aí que acabou de sair das fraldas, né? Para querer me ensinar. Mas quanto mais eu estiver aberto para ouvir, para analisar, para observar, mais eu terei condições de evoluir, de me aprimorar enquanto profissional, de trazer melhores resultados e estar aberto realmente para tantas coisas novas e imprevistas, tantos desafios que nós temos, né, pela frente, coisas que a gente não espera, coisas que talvez não deem certo da maneira que a gente espera. Então, gente, vamos pensar o quanto nós estamos sendo aquela pessoa ainda que datilografa, ou se eu já estou comprando a ideia que realmente as coisas diferentes, as coisas novas podem ser adaptadas e podem ser implementadas no meu dia a dia. Isto é comportamento. Eu conheço. Eu recebi o treinamento ali para mexer naquela ferramenta, no caso, no computador, né? Mas internamente eu não mudei a minha postura. E aí eu continuo querendo repetir aquilo que eu fiz a vida inteira. É com base nisso, nesses questionamentos, que eu vou trazer então agora para vocês, né, o objetivo principal, né, desse nosso encontro, que é trabalhar as competências comportamentais que podem fazer a grande diferença para um vendedor, para um profissional de vendas, né, para vocês representantes comerciais. E eu espero que a gente possa, em cada uma dessas questões que eu trouxer aqui para vocês, que haja uma reflexão, né? Que eu possa realmente me perguntar e me permitir saber, me colocar no lugar de questionamento. Vamos lá, então, e eu trouxe uma lista de principais competências que são fundamentais, então, para muitos profissionais. A gente pode adaptar isso para vários profissionais, várias profissões, mas elas foram aqui identificadas especialmente nessa lista para vocês. Vamos lá, então. Primeira delas, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Primeira competência comportamental de um profissional de sucesso em vendas. Por quê, gente? Não tem como eu evoluir, não tem como eu me desenvolver se eu não tenho o hábito de me autoconhecer. Como assim, Rosane? Mas eu vivo comigo, eu convivo comigo desde que eu nasci.
Eu me conheço muito bem. Nem sempre. O autoconhecimento, gente, é algo tão profundo e ele surge a partir do momento que eu aprendo a refletir, a me autoanalisar. Então, por exemplo, se eu sei o que eu faço muito bem, se eu sei o que eu preciso melhorar, é um processo de autoconhecimento. Agora, se eu nunca parei para pensar o que realmente eu não faço tão bem, o que eu ainda preciso aprimorar, isso vai me impossibilitar todo o restante da caminhada para adquirir competências, né? Então, como os outros me percebem? Vocês já fizeram essa pergunta? Como as outras pessoas te percebem? É interessante isso, né? Porque a gente normalmente não tem o hábito de perguntar, de pedir feedback para as pessoas, pedir esse retorno. Mas é importante que a gente analise. É importante que a gente possa perguntar, mesmo que seja para as pessoas que convivem no dia a dia comigo, né? Amigos, companheiros, né? Esposo, esposa, namorados. De que maneira você me percebe? Isso é fundamental. De que maneira eu impacto os outros através do meu jeito? Outra questão que é importante eu refletir, isso é um hábito que tem que ser feito diariamente. No final de cada dia, vocês, ao encerrarem o dia, se perguntarem o que deu certo? O que poderia ter sido melhor? Se não deu certo, por que não deu certo? Faltou competência técnica? Ou foi algum comportamento inadequado que eu tive, né? Quando algo não dá certo, ou quando eu me irrito com alguma situação, com algum cliente, com alguma pessoa, o que eu sinto? Já pararam para pensar isso? O que eu sinto aqui dentro? Que tipo de emoções eu tenho? E de que maneira eu reajo a essas emoções, né? Eu explodo, ou eu fico calado, ou eu me emburro. Gente, só a partir desse exercício do autoconhecimento é que eu tenho como avançar para o autodesenvolvimento. E vocês, enquanto representantes comerciais, que são os guias da carreira de vocês, que vocês não têm uma empresa externa de vocês sim têm a empresa de vocês, mas muitas vezes não tem a empresa fornecendo os treinamentos, como numa empresa que é a que vocês representam, por exemplo, né? Que tem todo mês uma série de treinamentos, a não ser aqui, né? Pelo CORE ou por iniciativas de vocês, vocês precisam buscar muita questão do autodesenvolvimento. Eu ir atrás, ou eu me inscrever em alguma capacitação, ou eu estudar, ler, assistir a algum treinamento online, né? E nessa pandemia a gente teve assim oportunidades enormes de aprendizagem gratuitas, né? Que até hoje nós temos. Então assim, quantas dessas oportunidades eu aproveitei? Nós temos hoje 30 e poucas pessoas aqui, né? E parabéns para vocês que estão aqui, que deram o tempo de vocês para estarem se aprimorando, se autodesenvolvendo. Então, nesse momento que eu me conheço e que eu busco autodesenvolvimento através de iniciativas que me são ofertadas por parceiros, pelo CORE ou por outras frentes, vocês têm que ter a iniciativa de ir atrás, né? De buscar e saber o que eu preciso me desenvolver. Bom, me conheço, tenho esse exercício, vou buscar o autodesenvolvimento e aí eu trago outra competência para a gente falar aqui para vocês. Empatia. Não tem nenhum tipo de abordagem comportamental que esta competência não apareça. Empatia. Perguntem-se aí, tá? Para vocês, tu sabe realmente o que é empatia? Tu sabe? Fala aí, se tu tá com alguém, se tu tá com a tua esposa, com o teu esposo, se tu tá com alguém ou se está sozinho. Pensa um pouco, o que é realmente a empatia? Muita gente diz assim, eu gostei daquela pessoa, eu tive muita empatia com ela, como se fosse simpatia. Mas, na verdade, gente, a empatia é algo que vai muito além disso, né? A empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Vejam só,
E o que é se colocar no lugar do outro? De maneira que eu não tenha julgamentos com a realidade do outro. E aí é que entra a maior dificuldade, né? Como eu vou me colocar no lugar do outro? É sair do meu lugar, dos meus julgamentos, das minhas crenças, dos meus preconceitos e me colocar no lugar do outro. Me colocar no lugar daquele cliente, né? Eu tenho que fechar minhas metas. Eu quero bater os meus resultados que eu me comprometi. Mas, para isso, eu preciso me colocar no lugar daquele cliente. De repente, eu vou fazer uma venda forçada, eu vou empurrar, fazer aquelas famosas vendas de A, né? Vocês conhecem vendas de A? Goela abaixo, né? Eu empurro o goela abaixo porque eu tenho que cumprir com a minha meta, e aí depois, lá na frente, eu tenho cliente com mercadoria encalhada, ou eu tenho cliente que ficou insatisfeito porque não era o que ele precisava. Então, o ponto de partida, gente, da empatia é isso. Eu saí do meu lugar. Ah, mas para mim seria muito bom se eu fosse o cliente, eu compraria. Mas tu não é o cliente. Então, para tu sentir efetivamente como é estar no lugar dele, tu tem que sair do teu. E aí, identificar quais são as verdadeiras necessidades daquele cliente e as expectativas, né? Isso na parte técnica vocês estudam bastante, né? No momento da sondagem. Mas para que eu tenha empatia, essa competência comportamental tão importante, eu preciso me colocar e entender o outro. E aí é muito comum que a gente escute assim: eu trato os outros da maneira que eu gosto de ser tratado. Ou eu atendo o outro da maneira que eu gosto de ser atendido, né? Isso é algo que a gente pode dizer que é uma verdade absoluta? Em termos de empatia? Não. Em termos gerais, tá? De gentileza, de educação, de cordialidade, perfeito. Tu vai tratar o outro da maneira que tu valoriza essas questões gerais, né? Que fazem parte já do conceito do que é tratar bem. Agora, eu tenho que tratar o outro da maneira que ele precisa ser tratado e espera ser tratado, né? E quantas vezes no meu dia a dia eu não faço simplesmente o que eu acho que é melhor para o cliente, né? Então, gente, isso é fundamental que eu reflita. E vocês vão vendo que a gente vai construindo competências comportamentais aqui, né, ao falar de cada uma delas. E a partir do momento que eu consigo me perceber em cada uma delas, analisando, eu acho que nem sempre eu tenho empatia, eu acho que eu poderia melhorar tal aspecto, eu estou desenvolvendo o autoconhecimento, que é o ponto de partida para me tornar um profissional cada vez melhor e mais preparado. Ok? Ficou claro sobre empatia? Vamos lá, então, para nossa terceira competência, que é relacionamento interpessoal. Falar em vendas, falar em vendedor, em representante comercial sem relacionamento, não existe, não é mesmo? Isso é nato, é do dia a dia de vocês. Mas o que é o relacionamento interpessoal efetivamente na prática, né? O que é se relacionar bem? Então, gente, fazer relacionamentos, né? Cultivar esses relacionamentos e manter o relacionamento. Então, é uma conexão, é um vínculo que tu vai formando e que envolve muitas outras competências, né? É interessante, porque para tu conseguir se relacionar bem, tu necessariamente precisa ter empatia, por exemplo, né? E outras competências que a gente vai falar aqui. Então, o relacionamento, ele ocorre a partir de várias competências, né, elencadas sobre o comportamento de vocês. Então, a gente pode falar que um relacionamento interpessoal, ele envolve convivência, comunicação, gentileza, né? De que maneira eu trato os outros, como eu abordo os outros, a questão de harmonia, a questão da ética, né? Como é a minha ética no dia a dia? Se eu simplesmente vou lá e, de repente, eu não dou um desconto, talvez que eu poderia, que isso não ia impactar na minha meta e que isso ia deixar o cliente mais satisfeito, mas eu não dou porque
simplesmente, não estou afim de dar, ou porque eu, de repente, acho que tem um procedimento, outra situação, um procedimento, e que eu não sigo adequadamente aquele procedimento, eu posso estar sendo antiético, né? Então, gente, estar engajado, estar comprometido e presente em todos os contatos, né? Isso é fundamental quando a gente quer construir relacionamentos interpessoais. Segurança é outra competência. A segurança, ela vem sempre junto com o conhecimento, né? Quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu vou conseguir transmitir segurança, que é o que realmente eu preciso para que aquele cliente confie em mim e queira fechar negócios e comprar de mim. Agora, a partir do momento que eu tenho a segurança, eu transmito a ética, né? Eu tenho a ética, né, no meu contato, eu naturalmente vou conseguir conquistar a confiança, né, do meu cliente. E aí, gente, é muito interessante porque tudo que a gente vai falar aqui, que está direcionado nesse momento para o dia a dia profissional de vocês, se adapta a qualquer âmbito da vida de vocês. Vocês vão poder utilizar todas essas questões de comportamentos e de relacionamento interpessoal, que é o que a gente está falando aqui, nas esferas diversas da vida, né? Seja no pessoal, familiar, de amizade, profissional, todas essas esferas vocês estão se relacionando de uma forma ou de outra. E quanto mais esses aspectos todos estiverem presentes em relação à forma de tratar, em relação a maneira de vocês terem esse contato, a abordagem, de transmitir realmente delicadeza, né? De estar realmente comprometido com aquele momento daquela pessoa, tudo isso faz parte do relacionamento interpessoal. E quanto mais vocês vão manifestando isso no dia a dia, mais e mais vocês vão conseguindo criar uma conexão e um vínculo duradouro, que mais e mais aquelas pessoas querem se relacionar contigo. Então, vejam só, para eu ter relacionamentos interpessoais saudáveis, eu preciso me conhecer, eu preciso me desenvolver, eu preciso ter empatia e todos esses outros fatores que eu acabei de dizer, né? Que é a gentileza, que é a ética, que é toda a parte da confiança, da segurança. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Saint-Exupéry, que é o autor, né, do Pequeno Príncipe, que diz o seguinte: aqueles que passam por nós não vão sós, né? Eles levam, né, algo da gente, eles levam algo da gente e deixam algo deles para nós. Isso é relacionamento interpessoal, né? É quando tem essa troca, quando eu consigo realmente entrar num processo de ganha-ganha, onde o meu cliente ganha e eu ganho também. E para que eu possa construir esses relacionamentos, eu falo muito em questão de manter, né? Mas também em poder atrair pessoas, né, que eu preciso me relacionar. De que maneira eu consigo fazer isso, causando uma primeira impressão que a pessoa queira continuar esse relacionamento? Eu conheço inúmeras situações que clientes receberam um vendedor, um representante, e foi a única vez e nunca mais quiseram ter contato com aquela pessoa. Alguma coisa ali aconteceu, né, nesse relacionamento inicial. Quando a gente fala de família, quantos de vocês não trabalham com a família, né, ajudando? Eu conheço vários representantes comerciais que têm a esposa ou o esposo que auxiliam nas rotinas administrativas, na parte de controles, de finanças, né? E aí, como é que é o meu relacionamento com essa pessoa, né? Como eu vou conseguir levar lá para a ponta, para o meu cliente, uma imagem de pessoa que sabe se relacionar, se dentro de casa eu chego até a chutar o cachorro pelos cantos, né? Como eu trato os meus filhos, como eu trato as pessoas que convivem comigo, os meus amigos. Eu sou uma pessoa assim que cumprimento meus clientes, que sou muito agradável, mas meus vizinhos eu não olho nem para a cara. Há uma desconexão com isso, né, gente? Porque eu não tenho como simplesmente pegar e vestir, né? Agora eu estou usando
né, o uniforme, a máscara de profissional, né? Agora não, não quero nem saber, estou lá no mercado, no supermercado, fazendo meu rancho. Se chegar alguém e falar uma coisa atravessada, eu vou explodir, porque meu dia a dia já é muito pesado e eu tenho que me controlar muito. A gente vai falar daqui a pouco a respeito disso, de outra competência que está ligada muito a isso, né? Então, para a gente se perguntar o que eu tenho deixado para as pessoas que eu convivo, né? Porque não são só vendas, né? Não são simplesmente números, né? E trabalho simplesmente de conseguir atender aquela necessidade. Tu quer criar vínculos, tu quer construir relacionamentos. E a partir disso, eu também pergunto para vocês o seguinte, para construir novos relacionamentos, né? Bom, eu já tenho aqueles meus clientes de muito tempo, eu já tenho um vínculo com eles, ok, está tudo muito bem, mas eu preciso, além de manter essas pessoas, conquistar novos clientes. E aí entra, né, a nossa rede de contatos. De que maneira eu estou utilizando essa rede de contatos? Como eu estou aproveitando, né, toda essa gama tecnológica que a gente tem hoje, né, para conhecer pessoas, para fazer negócios. Quantos de vocês têm, por exemplo, cadastro no LinkedIn, né? Quantos de vocês têm tantas formas, né, de buscar tudo isso e conseguir realmente efetivar, né, o relacionamento saudável? Então, para pensar em relação a isso também. Vamos falar, então, agora sobre comunicação, outra competência essencial e que não pode faltar. E aqui, quando a gente fala em comunicação, eu tenho alguns fatores importantes para falar. Muitas vezes, quando a gente fala em comunicação, a gente pensa assim, comunicação é saber falar, ter dicção, ter oratória, mas não é só isso, gente. Principalmente, comunicação envolve escuta, saber escutar, né? Saber realmente o que o outro está dizendo verdadeiramente. Então, não adianta eu simplesmente saber falar muito bem, trazer argumentos, ter uma fala realmente que transmite conhecimento se eu não sei escutar, que é o primeiro passo da comunicação. Claro que depois envolve toda a questão de saber o que falar, como falar, quando falar, né? E com base, né, em argumentos de segurança, de conhecimento. E aí entram também mais questões técnicas, mas que não tem como deixar de falar aqui, que é a questão de vocabulários adequados, dos gestos, do sorriso, né? Eu não tenho como ensinar alguém a sorrir, da delicadeza no tratamento, da cordialidade, do olhar que transmite tanta segurança, tanta confiança, e como eu tenho usado o olhar no meu dia a dia, ou eu vou ali, anoto o pedido, ou cadastro o pedido, e não olho para as pessoas, né? Então, tudo isso faz uma grande diferença no momento que eu estou atendendo um cliente, ou até mesmo conversando com algum parceiro, com a empresa que eu represento. A voz, né? O tom da minha voz, tudo isso pode gerar um impacto enorme, então, em relação à comunicação. Eu posso ensinar uma pessoa, então, qualquer coisa, né? Mas eu não posso ensinar essa delicadeza, eu não posso ensinar o jeito de sorrir, o jeito de tratar o outro. Então, comunicação, em termos de comportamento, envolve tudo isso. É a questão que realmente vai fazer a diferença, principalmente, não só o que eu falo, mas a maneira como eu falo, mesmo em situações de conflito, mesmo em situações mais difíceis. E aí, já fazendo link para outra competência, nós temos equilíbrio emocional. Para eu me relacionar bem, para eu me comunicar bem e conseguir bons resultados, eu preciso ter equilíbrio emocional. É fácil? Não, não é, gente. Não é fácil ter equilíbrio emocional, e todos nós sabemos, né? Muitas vezes a gente lida com pessoas muito complicadas, com situações difíceis. E aí, como eu faço com que isso tudo, né, no meu dia a dia, se manifeste de uma forma equilibrada? Então, assim, primeira questão, eu preciso saber realmente o que me impacta internamente, né? Quais são as coisas que me incomodam, ter o autoconhecimento, de que maneira eu reajo aos vários estímulos do meu dia a dia. E depois disso, então, eu consegui, não é separar. Muita gente diz assim, eu preciso separar as questões pessoais das profissionais. Não é. Eu preciso necessariamente conseguir controlar os meus estímulos emocionais internos,
saber que aquele cliente, que aquela pessoa que convive comigo dentro de casa, com as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, elas não têm nada a ver com o meu problema. Eu preciso encontrar maneiras de resolver, mas não impactando no outro aquilo que eu estou passando. Então, gente, é necessário, fundamental e importantíssimo que eu consiga transmitir isso. Ah, mas eu posso, então, eu não tenho sangue de barata, Rosane, como é que eu vou lidar com isso quando chega um cliente irritado, um cliente gritando comigo? O bom profissional é aquele que consegue ter equilíbrio emocional, não é sangue de barata, né? É conseguir agir de maneira a contornar aquela situação. E 4 dicas fundamentais e rápidas que eu vou dar para vocês para o equilíbrio emocional e para lidar com situações de conflito quando vocês estiverem com um cliente ou uma pessoa irritada. Primeira delas, ouvir, escutar, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar. Depois disso, vá ouvindo o que tu tem que perguntar, quais são as questões que não estão claras no momento que aquela pessoa está manifestando tanta irritabilidade, né? Vai processando aquela informação para ir para a terceira dica, que é descobrir e implementar uma solução. Tá? E, por fim, a 4ª dica, que é reconstruir o relacionamento. Mesmo que tenha sido uma situação complicada, difícil, a pessoa até foi agressiva contigo, mas tu é um bom profissional e tu quer continuar tendo vínculo com aquele cliente. E aí tu vai dizer, que bom, seu João, que a gente conseguiu achar uma solução, que tudo deu certo, e quando precisar de mim, sempre estarei aqui para ajudar, né? Fazendo essas 4 dicas, normalmente em qualquer situação de conflito eu consigo resolver. Ok? Já passaram por muitas situações de conflito, tenho certeza, né? Mas vocês tiram de letra e com essas dicas talvez possa confirmar o que vocês fazem de correto, né? E que realmente dá certo no dia a dia. Disciplina. Outra competência. Eu preciso ter disciplina no meu dia a dia. Tanto para planejar, para organizar, para verificar se eu estou cumprindo com as rotas estabelecidas, né? E também para eu conseguir ter a certeza de que eu não preciso melhorar ou mudar alguma coisa. Eu estou dando uma aceleradinha aqui em função do tempo, mas depois nas perguntas vocês podem resgatar alguma coisa, tá? E aí, então, como está a disciplina no meu trabalho e como está a disciplina na minha vida pessoal, com a minha saúde, com os cuidados, com o lazer? Ter esse equilíbrio também é importante. Não adianta ser uma pessoa extremamente disciplinada, organizada, que planejo, que cumpro com o que tem que cumprir no trabalho, mas na minha vida pessoal eu não me cuido, eu estou com a saúde ruim, eu não estou com lazer, com vida social, não cuido da família, né? Então, para pensar também. Adaptabilidade e flexibilidade. Nunca algo foi tão falado e tão necessário como nesse momento que a gente está vivendo, né? Se adaptar a um novo, se adaptar a situações diferentes, né? Quando a gente imaginava que ia passar por tantas questões, por tantas dificuldades, talvez nunca vocês tenham feito tantos treinamentos à distância, né? Ou atendido, né? Através de chamadas, por vídeo, por áudio, atendendo, e todo mundo está se adaptando. E a flexibilidade, a adaptabilidade é outra competência que não pode faltar para nenhum profissional de qualquer função e para a área de vendas. Então, é tudo muito imprevisto, né? Tu está numa situação, de repente muda, tu está com um cliente que aí quer fechar e depois não fecha, e como eu me adapto e flexibilizo questões que eu posso flexibilizar. Empreendedorismo. Vocês, representantes comerciais, são acima de tudo, né? E antes de serem, para ser representante comercial, vocês são empresários, têm a sua própria empresa, né? E para eu ser empreendedor, para eu ter essa competência comportamental do empreendedorismo, além de implementar um negócio ou novos produtos, mudanças na empresa, eu preciso também saber correr riscos, né? Eu preciso lidar com imprevistos. E hoje, no Brasil, ser empreendedor é quase usar uma capa de super-herói, né? E tu precisa ter isso. Tu precisa no teu trabalho, na tua convivência, para lidar com as tuas atividades e também com a administração da tua empresa e dos resultados que tu precisa ter em empreendedorismo, né? O Peter Drucker, que disse em uma determinada situação, uma frase, que para ter um negócio de sucesso, alguém algum dia teve que tomar uma atitude de coragem.
né? E é bem isso, ser empreendedor é ter atitude de coragem. Então, como está o meu empreendedorismo também como empresário, né? É um tempo curto que a gente tem aqui, então eu vou dando pinceladas, mas para que vocês possam refletir. Criatividade e inovação, alternativas, oportunidades, me adaptar ao novo, buscar novas tecnologias. Talvez alguns de vocês nunca tenham participado, né, de uma chamada por vídeo, pelo WhatsApp, para um cliente, né? Pode ser que sim, né? E teve que se adaptar e conhecer e quebrar paradigmas e se adaptar, ou buscar novas alternativas, ser criativo, né? Então, eu preciso constantemente estar percebendo essas oportunidades de melhorar, de inovar, de fazer diferente cada vez melhor, mais e melhor, né? Ser criativo é algo que faz parte, né, quando se fala na realidade de vendas, de negociação e do momento desafiador de cada vez mais inovação tecnológica, a gente tem que estar sempre, né, buscando isso. Tenacidade comercial. Gente, essa aqui é a penúltima das nossas competências comportamentais e eu trago ela assim como algo fundamental, dentre todas elas, a que mais marca o perfil profissional, porque ela demonstra, quem tem a competência de tenacidade comercial, tem persistência, tem foco em resultados, tem otimismo, consegue se motivar, porque motivação é algo de dentro, né? Vocês sabem, a motivação é motivos para a ação. É uma pessoa que consegue efetivamente não desistir, né, da primeira negativa, conseguir persistir, não insistir, porque a insistência não é algo bom. Tu tem que saber o momento de ir e recuar, mas consegue persistir e encontrar outras formas de abordagem e de encontrar soluções para aquela situação, para aquele cliente. Tem uma pesquisa de uma associação que é a National Sales Association, que diz o seguinte, que 80% das grandes vendas, né, quando envolvem grandes investimentos, ocorrem a partir do 5º contato. Então, isso é ter persistência, isso é ter tenacidade comercial, né? É ter otimismo, é saber lidar com todas essas questões que envolvem o dia a dia de vocês. E, finalizando, né, a última competência comportamental que eu queria trazer para vocês, a resiliência, né? O que é resiliência? Vocês já ouviram falar muito, né, nessa competência, com certeza. E a resiliência é muito interessante porque ela vem do conceito da física. Materiais resilientes. O que é um material resiliente lá quando se fala na física? São materiais que tu pode dobrar, torcer, né, mudar a forma, mas quando tu solta, eles voltam para o formato inicial. Por exemplo, borracha. Borracha é um material resiliente. Tu pode torcer, ele vai voltar para o formato inicial. Um bambu é um material resiliente, tu dobra ele, quando tu solta, ele volta para o formato inicial. E aí, trazendo a resiliência para a nossa realidade, o que ela significa? Que eu consigo, no meu dia a dia, apesar de todos os desafios, da pressão, das frustrações que eu passo, de tudo isso que a gente tem passado hoje, né, e durante esse ano todo, que eu consiga levar essas porradas, que eu consiga passar por essa pressão, me reestruturar e voltar para o rumo de novo. E não só para o meu estado normal de antes, mas para um estado melhorado, para algo ainda melhor, né? Para algo superior ao que eu tinha antes, né? Que é aprender com as crises, aprender com as situações difíceis. Muito bem, pessoal, eu sei que o tempo foi curto e eu gosto de falar, e falar em competência comportamental tem muita coisa para falar, mas a proposta nessa palestra era entrar em alguns aspectos que gerassem reflexão para vocês. Então, eu gostaria assim, de trazer como finalização, então, né, nesse momento, essa frase aqui. O Almir Klink, aquele navegador que já navegou pelo mundo todo, ele disse o seguinte: há um tempo para se planejar e se preparar. E, igualmente, há um tempo de partir para a ação. E aí, gente? Vocês se planejam, vocês se preparam, vocês conhecem tanta coisa, não é mesmo?
E onde está a ação? Eu estou partindo para a ação? Então, o convite que eu faço para vocês nesse momento, ao encerrar essa palestra, é que vocês possam sair daqui e pensar sobre cada um desses aspectos que a gente conversou, né? O que eu estou bem, o que eu posso melhorar, né? E, a partir disso, partir para a ação, implementar as mudanças necessárias. Se cada um de vocês melhorar pelo menos um detalhe de alguma competência que nós falamos aqui, eu já estou realmente muito feliz e realizada pelo desafio, né, de tratar aqui desse tema tão complexo, mas também tão importante no dia a dia da gente, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui, né, meninas, que vocês trouxeram. A pandemia alterou o comportamento de consumo dos clientes? De que forma você notou essa mudança? Com certeza, né? Todos nós percebemos isso. Não necessariamente em quantidade, mas em prioridades, né? E em formas de consumo. Então, nunca a internet teve, né? O e-commerce teve tantos resultados positivos, né? Então, se eu penso assim que eu só sei trabalhar fisicamente, né? Através do contato físico, eu tive que me remodelar. Eu tive que aprender novas formas de fazer com que esse produto que eu vendo chegue até esse cliente antes dele ter iniciativa de comprar pela internet, né? Ou se eu já tenho essa possibilidade, que bom. Então, assim, algumas prioridades surgiram, né? Mas, assim, eu fiquei até surpresa ao ver algumas estatísticas na televisão, agora, alguns dias atrás, que a grande parte dos produtos e serviços não teve significativa alteração e alguns deles, inclusive, tiveram aumento. Então, quer dizer que não alterou o consumo necessariamente, mas sim o hábito, a forma de comprar, as prioridades, né? Talvez algumas coisas foram mais prioritárias que as outras. Tá? Então é isso. Então, assim, vocês que trabalham com vendas, não desanimem, porque assim, o povo está querendo gastar e está consumindo, talvez de outras formas, e aí entra a inovação, a criatividade. Qual foi a maior oportunidade que surgiu em 2020, né? Ano da pandemia no mundo das vendas? Na minha percepção, a maior oportunidade foi, inicialmente, de novo, das pessoas poderem se perguntar como eu estou, o que eu preciso fazer para me adaptar a essa realidade, né? Então, isso é uma oportunidade enorme da gente sair dessa zona de conforto e, como eu disse inicialmente, quebrar paradigmas, crenças de que eu só posso trabalhar dessa maneira. Quantas vezes eu, enquanto profissional que trabalho numa empresa, jamais imaginei trabalhando em home office. Imaginava que jamais seria possível, e isso está acontecendo tanto. Eu conversava no início aqui com o pessoal do Core, que algumas empresas estão adotando o home office permanente, porque funcionou tão bem no ano passado. Se a gente pensasse que grande parte das empresas estariam com alguém trabalhando em home office ou de forma híbrida, ou algumas até total, isso ia ser algo que a gente ia dizer, não, isso é possível. Então, aprender novas ferramentas, saber que aquilo que eu sempre fiz pode ser feito de um jeito diferente e, principalmente, aprender, né? Eu acho que não tem ninguém que possa sair desse ano de 2020, se realmente quis, sem ter aprendido muitas coisas. E, de novo, volto lá na nossa primeira competência do autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para eu lidar com tudo isso. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Tá ok? Pessoal, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem aqui durante essa 1 hora aqui comigo, me ouvindo. Eu espero ter contribuído com todos vocês e desejo muitos resultados bons, muitos comportamentos, né, e competências comportamentais que possam trazer resultados para vocês. Tudo de bom, um grande abraço e sucesso. Muito obrigada.